Vamos começar. Eu vou apresentar hoje esse artigo que fala de pontos quânticos de NAS crescidos através de MOVPE em uma superfície de INGAP. Esse artigo é do grupo do Hubbard e é de 2013, é um pouquinho antigo, mas foi uma coisa até interessante que eu já discuti com a Patrícia e com o Roberto, que essa discussão de exatamente como se dá o crescimento desses pontos mudando a superfície de AS para INGAP, teve uma pouca discussão há um tempo atrás, mas eu não achei nenhum artigo assim muito definitivo do que acontece. Vocês vão ver que o processo é um pouquinho diferente. E aí achei interessante retomar essa discussão na minha tese. Bom, então a minha apresentação eu vou fazer uma breve introduçãozinha de pontos quânticos e de como é o crescimento com o método mais comum, que é o Stransky-Krastanov, que eu imaginei que talvez o pessoal que trabalha com laser e com fotodetetor talvez não lembrasse tão bem, né, dos pontos quânticos. E aí eu vou apresentar a discussão do artigo e no final fazer um comparativo com as amostras de LabCen que a gente tem, e incluindo os AFMs, alguns histogramas e alguns resultados de simulações que eu já fiz. Bom, iniciando então, os pontos quânticos são estruturas tridimensionais que surgem durante o crescimento epitaxial a partir da diferença de parâmetros de rede entre dois materiais. Eles são capazes de confinar o elétron nas 3 dimensões de espaço e as suas propriedades são determinadas pelo tamanho, formato e composição. Então, dependendo do formato, eles são capazes de luminescer em diferentes cores, por exemplo, quando você está utilizando um ponto quântico para um laser, por exemplo. E essa imagem aqui seria um ponto quântico na superfície de um material, e é uma das imagens que a gente obteve com microscopia eletrônica de transmissão de uma das amostras que a gente fez lá no LabCen. Esse é um ponto quântico grande, no caso, né, que essa amostra foi crescida com um tempo bastante grande de deposição dos pontos. O método de crescimento, então, do Stransky-Krastanov, ele se baseia em que a gente tem 2 materiais parâmetros de rede diferentes. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui à esquerda, a gente pode ver que no caso dos materiais que a gente vai abordar aqui nesse artigo, nessa discussão, a gente tem o GAS e a gente trabalha com uma liga de GAP e INP, formando INGAP casado com GAS. Então, ele tem esse parâmetro de rede aqui 5,65, ou alguma coisa próxima desse valor. E a gente tem pontos de INAS em cima desse material que tem um parâmetro de rede maior, como a gente vê aqui. Quando a gente começa a depositar um material de parâmetro de rede maior em cima do material com parâmetro de rede menor, o material de parâmetro de rede maior, ele tende a ficar tensionado segundo o parâmetro de rede menor, tentando se adaptar àquela condição. Só que isso se dá até um certo ponto, e a partir daí a tensão é tão grande que isso se rompe. Aí a gente tem uma camada que fica tentando se adaptar ao material com parâmetro de rede menor, mas ela não consegue, como a gente pode ver aqui. E acima dessa camada a gente tem as ilhas, que
que são formadas com um material que não conseguiu se adaptar ali. Essa primeira camada é chamada de wetting layer, e essas ilhas são os nossos pontos quânticos. Bom, nesse artigo foram feitas 4 amostras em um substrato de GAS, com uma camada buffer de GAS de 200 nanômetros, uma camada de INGAP de 100 nanômetros e pontos quânticos de NAS descobertos na superfície. Esse artigo só trabalha com amostras que têm uma camada só. E eles fizeram 4 amostras, variando a temperatura de deposição dos pontos quânticos e variando também a espessura depositada. Lá no caso do LabCen a gente fala mais em tempo de crescimento, aqui eles falam mais na espessura total, em monocamadas. Isso não é a espessura do coisa, né? Isso é a quantidade de material que seria necessária para depositar uma camada dessa espessura. Isso. Que eles acabam... que eles tratam mesmo... Eles falam da espessura do... realmente fica difícil falar espessura de ponto quântico, mas eles tratam como se essa grandeza aqui como se fosse uma espessura. Mas realmente seria a quantidade de monocamadas para se ter esse material. As pessoas que não conhecem para entenderem, né? Para não... Isso. Se você estivesse depositando material bulk, ele teria essa espessura, é isso? Mas na realidade isso é só uma medida para relacionar com a quantidade de material que vai estar ali. Bom, então eles fazem essas variações e comparam uma amostra com a superfície de GAS, então não teria essa camada aqui de INGAP, teria só GAS, e as outras 3 amostras com essa camada abaixo dos pontos. Aí o artigo apresenta as imagens de AFM, e a gente pode ver uma diferença bem grande entre a amostra A, que é a amostra que os pontos são crescidos na superfície de AS, em comparação com as amostras B, C e D, em que os pontos foram crescidos sobre o INGAP. Eleonora, desculpa, esse substrato, ele tinha um off-cut, em alguma direção, não? Porque esse crescimento ele tem um misorientation de 2 graus no 1, -1 e 0. É por isso que ele aparece com essas linhas aí no ar, entendeu? Isso. Ele discute, eles apresentaram essa explicação, né, de que acaba seguindo esses steps do substrato. Bom, então, da amostra A e da B, a única coisa que mudou foi a superfície sobre a qual os pontos vão ser crescidos. Foram crescidos. A temperatura é a mesma e a quantidade de material depositado também é a mesma. E a gente consegue ver que os pontos ficaram muito maiores, tanto no diâmetro quanto na altura, e a densidade diminuiu para 1/4. A seguir, então, esse grupo, né, tentando avaliar então qual seria
a explicação para isso e qual seria o real mecanismo de crescimento, já que crescer nessa Eleonora, o que é um número em parênteses? É o desvio padrão. Desvio padrão, tá. Uhum. Esse número aqui é a média e, entre parênteses, é o desvio padrão. Tentando avaliar, então, qual seria o melhor método de crescer pontos mais bem controlados, né, em cima dessa superfície, eles, então, fizeram uma amostra diminuindo a temperatura de deposição dos pontos. Eu acredito que essa pequena variação aqui na quantidade de material deva ter sido algum ajuste, né, devido à temperatura. Acho que não foi muito intencional ser 1.8 e 1.7, acho que a intenção devia ser igual aqui. E aí a gente pode ver que a tendência de que a uma temperatura menor se tenham pontos quânticos menores e em maior densidade, que é uma coisa já verificada na literatura para a superfície de GAS, também acontece na superfície de INGAP. Os pontos ficaram com um diâmetro bem menor, o desvio padrão também diminuiu bastante, e a altura também diminuiu, com o desvio padrão caiu pela metade também. Aí, então, eles fizeram foi feito mais um experimento em que eles utilizaram a mesma temperatura das primeiras amostras, mas diminuíram a quantidade de material depositado. E aí foi observado que os pontos continuaram bastante grandes, coalesceram bastante, mesmo que o diâmetro deles esteja próximo ao diâmetro das amostras de GAS, ainda tem uma densidade baixa e ainda tem um desvio padrão grande. Mas a altura, eles conseguiram chegar em alturas próximas às alturas que eram observadas na superfície de GAS. Bom, aí tem uma comparação mais detalhada entre as amostras A e B, que são as amostras com as mesmas características de crescimento, só mudando a superfície abaixo dos pontos. São apresentados, então, dois histogramas, um relacionado às alturas dos pontos e outro relacionado ao diâmetro dos pontos. E a gente consegue ver que as amostras de GAS, essas que o histograma está em azul, os histogramas são bem mais uniformes, tanto na altura quanto no diâmetro, com um desvio padrão baixo, né? Tem pouca variação. Já nas amostras de NGAP, a distribuição é bem grande, tanto na altura, né, quanto no diâmetro. Bom, aí aqui embaixo eu repeti, né, as informações das amostras, para a gente poder ver nessas informações, então, que o diâmetro varia bastante, né? O do INGAP é um pouco mais que o dobro, e o desvio padrão é bem grande, como está aqui no histograma. E a mesma coisa acontece para as alturas, né? O desvio padrão é bem maior do que para a amostra de GAS. Bom, aí numa discussão assim um pouco mais detalhada do que se acha que está acontecendo de diferente ao alterar
a superfície onde os pontos vão ser crescidos, na literatura já tem bem documentado que a espessura crítica, a partir da qual os pontos quânticos começam a ser formados, varia entre uma monocamada e meia e 2 monocamadas. Se observou que a coalescência é maior na superfície de INGAP, provavelmente devido a essa maior disponibilidade de índio, já que o índio não está presente, né, na superfície de GAS, e então o índio da superfície com o índio que está sendo usado para formar os pontos quânticos acaba formando uma disponibilidade de índio muito maior, que favorece um maior volume, né, de material ali na superfície. Além dessa maior disponibilidade de índio, a gente também tem que considerar que existe a interdifusão de arsênio e fósforo, que também já foi bastante documentada na literatura, e que ela poderia formar uma wetting layer de um quaternário, que aí também modificaria um pouco o método de crescimento, né? Que aí a wetting layer seria formada só a partir dessa interdifusão e não da formação de uma camada bidimensional do INAS. Bom, então esse grupo aproximou cada um dos pontos que eles observaram no AFM por uma esfera, e metade de uma esfera, e o volume, a equação de volume que eles utilizaram, né, para calcular o volume de todos os pontos foi essa equação aqui, em que R é o raio do ponto, e raio médio, né, do ponto, e Q é a razão de aspecto que é a razão de aspecto entre o raio e a altura do ponto. O que é razão de aspecto? O quê? O Q, isso. Aí eles utilizam, então, essa equação para o volume de um ponto, né? E aí, provavelmente, multiplicam pela densidade. Mas o que é a razão de aspecto? É o diâmetro pela altura? O que é a razão de aspecto? É o raio pela altura que eles usam. Ah, tá. Uhum. E aí, calculando razão de aspecto entre todas as amostras, né, foi verificado que a razão de aspecto não mudou de uma superfície para outra, só a grandeza, né, dos valores do raio e da altura de cada ponto é que mudou, mas a razão de aspecto não mudou, ficou entre 0,15 e 0,16. E a observação assim, mais direta, né, que o volume dos pontos quânticos aumenta significativamente na superfície de NGAP. Bom, aí é feita uma comparação que eu achei um pouquinho forçada, que eles pegam, aqui, né, nessa tabela tem os volumes, né, para as 4 amostras que foram apresentadas até agora, e é apresentado aqui 3 amostras de um outro trabalho, que as condições não são iguais, e que é avisado, né, que essas amostras não estão aqui para serem uma comparação direta, né?
Elas estão aqui só para mostrar superfícies que têm fósforo, né, que tem uma combinação de arsênio e fósforo, mas não tem o índio. Que a intenção foi mostrar que só tendo a disponibilidade de arsênio junto com fósforo no material da superfície não é suficiente para alterar o volume total dos pontos que foram crescidos acima. Então, só para mostrar que tipo, a difusão na observação desse grupo não seria um mecanismo assim tão forte para alterar tanto as características de crescimento. E aí esse é o maior argumento deles para falar que esse aumento, né, do volume e da característica individual de cada ponto de raio e altura se dá simplesmente pela maior disponibilidade de índio. E aí as propostas que são feitas... Peraí, não entendi. Como que é? É que eles justificam que já que em uma amostra que tem fósforo para ter essa interdifusão, né, com o arsênio do ponto quântico em cima, já que esse mecanismo não altera tanto o volume total do ponto crescido em cima, então que isso é um argumento para dizer que os pontos ficam tão diferentes em cima do INJP porque tem mais índio na superfície de INJP e o índio que está sendo depositado. Fica com excesso de índio, é isso? O que está sendo depositado está sempre sendo depositado. Está dizendo que, então, a influência maior deve ser o fato de ter índio embaixo. Isso, exatamente. E para ele ter um resultado similar, ele tem que, inclusive, botar menos índio, né? Não é isso? Isso, exatamente. Bom, então a proposta de explicação, né, desse que foi apresentada é que, então, a wetting layer que se forma seria mais fina ou que talvez não exista nenhuma wetting layer que constituiria no método de crescimento Vollmer-Weber, que é um método de crescimento que diz que você, como os parâmetros de rede são diferentes, não tem a wetting layer, simplesmente o material começa a se aglomerar em ilhas sem wetting layer nenhuma. Vem cá, por que é Vollmer-Weber? Que eu não entendi. É porque diminui muito e pode zerar a wetting layer, isso? Isso. Que eles não mediram se tem wetting layer. Não, eles não mediram. Não tem essa... Ele só tá levantando a hipótese de que é o fato de você ter... vai verificar o índio embaixo. E ele acha que o fato de você não ter índio embaixo deve estar diminuindo a wetting layer. É porque, na realidade, o que acontece? O tamanho, a espessura da wetting layer ela é determinada pela diferença de parâmetro de rede. Então, em princípio, digamos assim, em primeira aproximação, independe do material. É só o tamanho do parâmetro de rede. Num segundo fator, tem a ver daí, que esse método Vollmer-Weber, por exemplo, às vezes não tem só a ver com a diferença de parâmetro de rede, mas também com a natureza do material. Por exemplo, se você coloca um material que é 3,5, um outro que não é material 3,5, é um metal, é uma coisa bem diferente, mesmo que tenha o mesmo parâmetro de rede, que o parâmetro de rede não seja assim tão diferente, o fato de ter um material com polaridade diferente, etc., muda. Mas aí, nesse caso, como é 3,5 sobre 3,5, é difícil. Né? Gente, eu me perdi um pouco. Por que a wetting layer é mais fina? Eles, então,
explicar se é, mas ele está levantando a hipótese, né? É isso, Eleonora? Isso, que a comparação que ele faz é que como o ponto quântico como o volume, né, dos pontos do INGAP é tão maior que o volume dos pontos no GAS, aí ele coloca aqui comparando a amostra C e A, daqui entre essas duas, né, a razão, né, dos dois volumes é de 4. Aí, eu não sei se isso foi feito de uma maneira correta, mas aí esse artigo diz que então se a razão do volume é 4, então poderia dividir a espessura crítica por 4, e aí você teria uma espessura crítica para o INGAP em torno de 0,4 monocamadas. E aí por isso que a Wettin-Layer poderia ser mais fina, porque a espessura crítica é muito menor. Eu não sei se eles poderiam ter feito essa associação tão direta assim, mas é o que é feito. Ele não está só levantando a hipótese, Eleonora. Então, ele levanta essa hipótese a partir dessa comparação. Tipo, o volume é muito maior. Agora você vai mostrar os resultados para ver se essa hipótese se verifica ou não, não é isso? Não, na verdade o artigo acaba aqui, ele só levanta a hipótese. Pedro, eu acho que seria interessante. Eu não sei como é que está andando. Seria o Luiz, né? Seria o Luiz, mas ainda mais uma semana para todo mundo, né? Pode ser. Se a Clarissa quiser fazer uma prévia, vocês toparem ver a prévia dela. Você é teu aluno, Maurício? O Luiz aluno de doutorado. Todo mundo está começando. A Graciana está começando, o Luiz está começando também a doutorado. Aqui. O Luiz veio de outra área, inclusive. Mas é isso. Alguém tem algum problema? Não, por mim tudo bem. Então tá, vou atualizar então o nosso... Tem tudo adiado uma semana, é isso? E a Quem seria o próximo? Seria o Luiz. Vou pausar aqui a coisinha, que aí eu... Não, porque daí a Clarissa vai apresentar, fazer como se fosse a prévia. O Luiz ia falar sobre os estados ligados no contínuo, mais uma visão geral. Bom, então tá. Então ficou, então, a Clarice semana que vem. E aí todo mundo ganhou mais uma semaninha. Então acho que o PB Club agora vai até final de julho. Depois do Luiz, quem é? Depois do Luiz... Sou eu. É o Marcelo. O Marcelinho, e aí entra o pessoal do Fundão. Então, ia acabar dia 20 de julho com o Guilherme, e aí então vai para agora 27. Combinado. Bem. Então é isso, então, gente. Vamos almoçar. Muito bom, gente. Muito bom ver todos vocês. Tchau, Foi ótimo, Eleonora. Muito bom, muito bom. Obrigada, Tchau, Patrícia.